Olá! Nesta aula eu vou apresentar para você uma visão panorâmica sobre a aquisição de língua de sinais por crianças surdas. A perda auditiva traz restrição à entrada auditiva e, portanto, a impossibilidade de adquirir língua oral. Mesmo que a criança surda seja exposta precocemente à língua oral, haverá dificuldade, porque seu acesso nunca é completo, como ocorre para as crianças ouvintes. Existem crianças ouvintes que são acometidas por uma doença chamada otite média de repetição, que causa uma perda auditiva leve por um período curto de tempo com remissão. Essa perda leve causa um impacto grande no desenvolvimento da linguagem, podendo inclusive causar distúrbios no processo de alfabetização. O acesso que as crianças surdas possuem à gramática dessas línguas orais é ainda mais restrito. E essa é a grande dificuldade relatada pelos surdos e mencionada na literatura: o desenvolvimento da gramática da língua, a estrutura sintática e a marcação morfológica. A aquisição desses itens é difícil para as pessoas surdas, já que elas não têm acesso completo à língua oral. Mas isso não significa que a criança surda não terá acesso à linguagem. A língua de sinais é a língua indicada para a aquisição e deve ser a língua de instrução e conhecimento das crianças surdas. Cerca de 95% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes e por isso não vão ter o início de aquisição de língua em tempo adequado. Os outros 5% de crianças surdas nascem em famílias com pais surdos e, portanto, têm desde o início de suas vidas o contato com a língua de sinais. Vou usar um exemplo da aquisição de língua de sinais por crianças surdas filhas de pais surdos, que é uma situação ideal. A linguista Ben Sewell realizou um estudo publicado em 1998 que faz divisão por idade das etapas de aquisição. Os marcos de idade não podem ser vistos como regra absoluta para a aquisição da língua. No caso desse estudo, temos a descrição desses marcos de idade para a língua de sinais britânica. O balbucio e os gestos estão presentes nas crianças surdas no início da aquisição de língua. Como essas crianças surdas não podem ouvir, o balbucio oral regride e o balbucio gestual se desenvolve. No final desse período de balbucio, essas crianças começam a usar gestos independentes, que podem vir a ser mais tarde os primeiros sinais. É um período de produção gestual motora grossa, composta de gestos independentes e a primeira cópia de sinais dos pais. A partir dos 9 meses de idade até 1 ano, a criança começa a apontar para si mesma, para outras pessoas e para objetos. Porém, essa forma de apontar ainda não é vista como um uso linguístico. Somente por volta de 1 ano e 5 meses de idade, a criança surda começa a exibir os primeiros sinais. Porém, a criança ainda não especifica alguns itens, incorrendo em comportamentos com generalização de sinais, por exemplo, com o uso do sinal de carro para se referir tanto a carro quanto a ônibus. A partir de 1 ano e 6 meses até 1 ano e 11 meses, observa-se o uso da apontação para outras pessoas. Com relação à morfologia, há o aparecimento dos verbos, mas sem marcações produtivas e sem o uso de derivação. Ainda não há distinção entre nomes e verbos nessa fase. E com relação à sintaxe, começa nesse período o aparecimento das primeiras sentenças de 2 sinais com o uso da ordem da sentença para marcar as relações semânticas. Entre 2 anos e 2 anos e 5 meses, observa-se a produção fonético-fonológica diferente da observada em surdos adultos, com padrões de redução de contrastes e omissões de traços fonológicos. Aos 2 anos de idade, começa o uso de referências pronominais apontando para um referente específico. Entretanto, algumas crianças apresentam erros nessas referências pronominais. A apontação para a terceira pessoa começa um pouco mais tarde.
Somente aos 2 anos e 5 meses, a primeira, segunda e terceira pessoa já são usadas adequadamente. Com relação à morfologia, nessa fase, os verbos com concordância começam a ser usados com algumas inadequações. Também há o início da distinção entre nomes e verbos, mas com contrastes feitos ainda de forma rudimentar. Aos 2 anos e 6 meses, aparecem os primeiros classificadores usados em verbos espaciais, ainda com configuração de mãos incorretas ou sem marcações. Ainda com essa idade, se inicia o uso da concordância verbal correta. A partir dos 3 anos de idade, a criança já consegue fazer inflexão verbal por movimento e inicia o uso correto de classificadores. Passa a usar corretamente a concordância verbal nas frases quando há referência a objetos presentes no contexto, mas existe a omissão da concordância verbal com locais abstratos e isso pode continuar até depois dos 3 anos de idade. A partir de 3 anos e 6 meses, a criança surda começa a apresentar a adequação dos compostos, mas eles são articulados sem características do padrão fonológico adulto. Aos 4 anos de idade, a criança ainda não exibe o estabelecimento claro com relação à localização associada ao referente, mas aos 4 anos e 11 meses, ela demonstra um grau de controle no uso de local abstrato, inclusive na manutenção desse local. Aos 5 anos de idade, a criança surda já domina a morfologia da língua. Dos 6 aos 10 anos de idade, há o desenvolvimento das habilidades narrativas. A aquisição de estruturas gramaticais no nível da sentença já está completa. E aos 8 anos de idade, o uso de classificadores e verbos espaciais são largamente utilizados, embora com alguns erros. E, finalmente, aos 9 anos de idade, existe um uso produtivo desses classificadores e a organização espacial verbal está completa. Eunice Miller de Quadros, linguista brasileira e importante pesquisadora da língua de sinais em nosso país, faz uma divisão mais genérica com relação aos marcos da aquisição da língua de sinais brasileira. Com base em estudos principalmente da língua de sinais americana e em pesquisas próprias, ela divide a aquisição de língua de sinais em 4 períodos. O período pré-linguístico, o estágio de um sinal, estágio das primeiras combinações e o estágio das múltiplas combinações. O período pré-linguístico começa do nascimento e vai até a aquisição do primeiro sinal articulado no padrão adulto. A transição entre o período pré-linguístico e o período linguístico é marcada pela utilização do primeiro sinal, um acontecimento evidente que pode ser observado facilmente. O período linguístico inicia-se por volta dos 12 meses de idade e vai até os 24 meses. Segundo Quadros, é o momento do uso dos 10 primeiros sinais pela criança surda com intenso desenvolvimento de vocabulário. A apontação que se desenvolveu do balbucio gestual e que não era considerada uma ocorrência linguística, agora, nesse estágio de um sinal, toma caráter linguístico. O estágio das primeiras combinações acontece por volta dos 2 anos de idade da criança, quando ela produz as primeiras combinações entre sinais. É o começo também do uso do sistema pronominal da língua de sinais de forma consistente. Na língua de sinais brasileira, há o uso da combinação de 2 e 3 sinais, a omissão do sujeito e o uso inadequado de formas verbais que pedem concordância, mas com o uso adequado de pronomes estabelecidos no espaço de sinalização. Por fim, no estágio das múltiplas combinações, que ocorre por volta dos 2 anos e meio, as crianças surdas apresentam o que é chamado por muitos autores de a explosão de vocabulário. Nesse estágio, a criança surda começa a distinguir formas derivadas, diferenciando nomes e verbos e tem o domínio completo dos recursos morfológicos. O estágio das múltiplas combinações se desenvolve até mais ou menos os 5 anos de idade. Com 3 anos de idade, as crianças começam a usar o sistema pronominal para referência a entidades não presentes no contexto, mas apresentam erros ainda. A partir do final do estágio das múltiplas combinações, a criança surda possui domínio completo da língua de sinais. O desenvolvimento de linguagem ocorre por toda a vida, mas já na infância a criança surda possui a competência linguística da língua de sinais.
Dessa forma, mesmo com estudos baseados em línguas de sinais diferentes e com as etapas organizadas de forma diferente, o que se deve fixar é a importância da aquisição precoce da língua de sinais, uma vez que as crianças adquirem a competência completa da língua ainda na infância. Muito obrigado e até a próxima aula.